Meio-dia e dia 1º de novembro, mês novinho tá chegando e o J1 tá chegando também com todas as informações, todas as notícias aqui do entorno de Brasília. Muito obrigado pela companhia de sempre. Siga com a gente até a 1 da tarde com as principais notícias da nossa região. Hoje a gente vai tirar dúvidas sobre empreendedorismo. Você pode mandar a sua pergunta pra gente pelo 98442-4000. E nesta edição você vai ver também: Polícia Civil de Alto Paraíso de Goiás prende suspeitos de terem assassinado o médico e tenente do Exército. Tiroteio em Planaltina de Goiás. Polícia afirma que o motivo do crime foi uma dívida de menos de R$50. Caso Tainá, 1 ano e 8 meses depois do desaparecimento da jovem, familiares seguem sem respostas. Estrutura de uma ponte preocupa moradores de Formosa. Boa notícia! Casos notificados de dengue e o número de focos diminuíram em Valparaíso este ano. E no prato do dia, uma receita de arroz carreteiro. Tudo isso você confere agora no J1. Ótima tarde para você. A gente começa essa edição falando que a Polícia Civil de Alto Paraíso de Goiás prendeu 2 suspeitos de terem assassinado esse médico aí que a gente está vendo nas imagens agora. Esse caso foi no comecinho do mês. O médico tenente do Exército, Gabriel Costa Lima, foi assassinado em uma estrada de terra perto a um ponto turístico de Alto Paraíso de Goiás. Os 2 suspeitos presos, eles não tiveram os nomes divulgados. De acordo com a polícia, o inquérito encontra sob sigilo e as investigações sobre esse caso continuam. Por esse motivo, os nomes não foram divulgados. Outro assunto agora: a polícia começou a ouvir testemunhas do caso que a gente mostrou ontem aqui no J1 sobre aquele tiroteio lá em Planaltina de Goiás. Segundo a polícia, o motivo desse crime aí, gente, foi uma dívida de menos de R$50. O vídeo que circula nas redes sociais mostra uma movimentação de pessoas em frente ao bar. Uma discussão entre mulheres parecia ter acabado. O cara botou a mulher no carro e já saiu fora. Mas em seguida, o motorista para o carro na esquina e 2 mulheres descem. Ela segue em direção ao bar junto com a outra mulher e atira 4 vezes. Atirou lá, ó. As 2 correm para o carro e vão embora. O crime foi na segunda-feira, no centro da cidade. Os tiros foram contra a dona do bar e a filha dela, mas ninguém se feriu. A polícia já analisou o vídeo e ouviu as testemunhas. Em depoimento, a dona do bar disse que teria cobrado uma dívida de apenas R$41, mas que a outra mulher não teria aceitado pagar esse valor. A discussão teria começado um dia antes por uma rede social. A polícia também ouviu a versão da autora dos disparos. A outra mulher que desceu do carro e o homem que estava dirigindo vão responder pela participação no crime. As 2 pessoas que estavam discutindo ali com as proprietárias foram até um carro, pegaram a arma, voltaram e dispararam contra elas. Não atingiram, porém fica clara aí a intenção de matar, né? Elas tinham a intenção de atingir, né? Para a polícia fica clara essa intenção, por isso elas vão responder aí por tentativa de homicídio. E olha só, o delegado disse que o homem que estava no carro e a mulher que acompanhou a autora dos disparos devem se apresentar hoje. O advogado da mulher que aparece atirando alega que ela agiu em legítima defesa, depois de ter sido agredida pela dona do bar. Afirmou também que a mulher atirou para cima e no balcão, que a intenção dela era assustar e não matar. Agora a gente fala sobre um grave acidente que aconteceu na BR-020 em Formosa. Esse carro que você vai ver nas imagens aí, ó, capotou na estrada da zona rural de Formosa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um rapaz de 28 anos estava dirigindo esse veículo quando perdeu o controle e o veículo acabou saindo da pista e capotou várias vezes. Além do motorista, no carro estava também uma passageira de 29 anos. Eles foram socorridos com ferimentos leves e encaminhados para o Hospital Municipal de Formosa. Outro assunto agora: 1 ano e 8 meses depois do desaparecimento da jovem Tainá Ferreira, o caso continua sem resposta. Ontem à noite, amigos e familiares se reuniram na Câmara de Valparaíso para a primeira audiência pública. Eles cobram resolução por parte das autoridades em relação a esse crime. Amigos e familiares da jovem Tainá Ferreira Alves participaram da primeira audiência pública que aconteceu na Câmara Municipal de Valparaíso. Algumas pessoas usavam camisetas e carregavam fotos de Tainá. Jussara, mãe da estudante, estava emocionada.
cheguei a ser chamada no IML de Brasília, que tinha uma Tainá Ferreira Lopes lá. Eles acharam que era minha, eu fui lá verificar, não era. Então era um sentimento assim de querer que não fosse ou querer que fosse pelo tempo. O delegado responsável pelas investigações disse que tem uma equipe acompanhando o caso e que a história não foi esquecida. O tempo ele é necessário, a gente precisa resolver com uma certa celeridade, mas a gente não pode esquecer da qualidade da investigação também. A Polícia Civil não vai jogar a toalha nesse caso, você pode ficar tranquilo, nós vamos até o final e nós vamos resolver esse caso. A estudante foi vista pela última vez no dia 16 de fevereiro de 2017, acompanhada do padrasto, Valdezar Cordeiro de Matos, de 65 anos. Imagens de câmeras de segurança registraram os dois saindo de casa. Ele disse que ela tinha pedido uma carona até um ponto de ônibus. Depois disso, a jovem não foi mais vista. Valdezar chegou a ser preso em 25 de maio de 2017, mas foi solto pela Justiça em junho do mesmo ano por falta de provas. 1 ano e 8 meses após o sumiço de Tainá, a investigação corre em segredo de justiça. Para a família dela, o padrasto continua sendo o principal suspeito. Para nós sempre foi o maior suspeito, né? Porque foi o último que esteve com ela, foi o último que saiu com ela e as provas mostram que é ele, né? O principal suspeito. Então não temos a dúvida alguma que ele é o principal suspeito. Atenção agora para os motoristas que vão pegar estrada nesse feriadão. Começou hoje, à meia-noite, a operação de finados da PRF para fiscalizar infrações de trânsito e diminuir o número de acidentes nas estradas federais aqui do entorno. É esperado um movimento maior de veículos nas vias de acesso a Caldas Novas e Pirenópolis. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Thalia Santos. Boa tarde, Thalia. Oi, Anderson, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. O feriado é só amanhã, mas a operação da PRF nas estradas já começou, porque o movimento maior de veículos é esperado para hoje, no finalzinho da tarde e no início da noite, na saída desse feriadão. Aqui ao meu lado está o policial rodoviário federal, Reni Rocha. Reni, obrigada pela sua participação, uma boa tarde. Em que pontos das vias aqui da região a gente pode esperar um fluxo maior de veículos hoje? Boa tarde a todos, né? Em todas as rodovias aqui que cortam o DF, né, e o Goiás, haverá realmente um grande número de veículos aí, devido ao feriado. Mas a gente espera mais movimento aí na BR-040, né, e na BR-070, já que na 040 aí tem o destino a Caldas Novas e na 070 a região ali de Pirenópolis, né, onde as pessoas costumam passar o final de semana em feriado prolongado. Qual a estratégia da PRF para fiscalizar esses pontos? A PRF aumentou o efetivo, né, haverão viaturas aí e policiais aí dispostos ao longo dos trechos, né, realizando aí operações com bafômetro, né, e radares móveis. Reni, a gente tem aí alguns números do feriado prolongado do ano passado. Foram cerca de 700 flagrantes de desrespeito à velocidade. Uma pessoa morreu, 38 ficaram feridas. Para esse feriado agora desse ano, a gente espera uma diminuição desses números. A polícia está atuando para isso? Sim, a polícia atua para isso e conta, né, com a conscientização dos condutores. Mas para aqueles condutores aí que insistirem em praticar infrações ao volante, a PRF está com seu efetivo aí disposto a coibir as infrações. E tem também restrição de alguns veículos nas vias nesse período? Sim, os condutores aí de veículos, né, de caminhões aí, veículos de grande porte, podem consultar aí o site da PRF ou qualquer dúvida ligar no 91 aí para saber os horários em que há restrição de veículos pesados. Alguma orientação para o motorista que vai sair com a família para ter mais segurança nas estradas? Sim, né, são as orientações de praxe, né? Verificação do veículo aí, equipamento obrigatório, verificar a calibragem dos pneus, né, se há água nos reservatórios de radiador, nos reservatórios aí de limpeza do para-brisa. Estamos aí num período de chuva, né? Então os pneus têm que estar realmente em bom estado de conservação aí para evitar uma aquaplanagem, né? Beleza, obrigada então, Reni. É isso aí, Anderson, dirigir sempre com segurança para evitar imprevistos aí nesse feriado. Tá certo, Ali, obrigado por suas informações. Outro assunto agora: foi preso na Bahia o homem que assassinou a ex-mulher a tiros na terça-feira em Aparecida de Goiânia. Ele confessou à polícia baiana que planejou o crime.
Genilson Alencar Costa, de 28 anos, foi preso desembarcando no aeroporto de Salvador. Ele fugiu depois de atirar na ex-companheira. O crime foi no final da tarde de terça-feira. Josileia de Almeida, de 29 anos, era caixa de um supermercado no setor Papillon Park e estava a caminho do trabalho junto com uma amiga. Ela levou 5 tiros. Josileia teria contado a um colega que estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. Domingo nós fomos voltar e ela tinha falado comigo, né, que estava sofrendo ameaça grave, né, que foi uma ameaça de morte. Segundo a polícia, depois do crime, Genilson teria corrido ao aeroporto de Goiânia e procurado uma passagem aérea para o primeiro voo que estivesse partindo. O funcionário da companhia suspeitou da atitude do rapaz, vendeu o bilhete, mas comunicou o fato à Polícia Federal. Como o caso já estava sendo investigado pela Delegacia de Homicídios, Genilson foi preso quando chegou em Salvador. O delegado disse que ele confessou o crime à Polícia da Bahia e contou detalhes sobre a premeditação. Admitiu que premeditou o crime, comprou uma arma só para cometer o crime e alugou um veículo também que foi em seguida abandonado, e a arma também. E depois foi para Salvador, onde foi preso. Será recambiado aqui para Aparecida de Goiânia para responder ao processo criminal. Aqui no J1 você sabe que a sua participação é importante demais, então vamos para a primeira rodada de participações pelo nosso WhatsApp, 984-42-4000. Daniel de Lusiânia, sou morador do setor Fumal e estamos enfrentando um problema há 5 dias. O esgoto da rua Isaac Gonçalves está transbordando, deixando a porta das casas cheia de esgoto. E ao entrar na garagem de casa, levamos bactérias para dentro, podendo causar até doenças. Tá aí a bronca do Daniel em relação a esse vazamento de esgoto por lá no setor Fumal, né? Outra mensagem que chegou aqui, recado da Ana Luísa de Águas Lindas. Moro no setor Morada da Serra, por aqui precisamos de ajuda. Estamos sofrendo todos os dias por causa dos assaltos. Aqui não tem hora para ser assaltada. Mesmo problema que está acontecendo aqui na região também, né? Ontem a gente mostrou uma reportagem sobre isso. E várias mensagens chegaram reclamando sobre o mesmo problema, a falta de segurança. Wilson de Souza, de Lusiânia, moramos no Jardim Planalto e sofremos com ameaças de bandidos. Olha aí, mais uma mensagem em relação ao mesmo problema. Pedimos socorro da polícia, nos assaltam e ficam por isso mesmo. Valeu, Wilson, pela mensagem e pelo pedido de ajuda em relação à onda de violência, né? Intervalo comercial e na volta a gente fala da Semana Global de Empreendedorismo. Nós vamos bater um papo com o gerente regional do Sebrae aqui de Lusiânia. E você que é empreendedor ou quer se tornar um, pode tirar suas dúvidas mandando a sua pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp, 984-42-4000. A gente vai mostrar ainda que estudantes das fazendas de Formosa não estão indo para a aula porque o ônibus que faz o transporte não consegue passar nas pontes da zona rural. A situação tá feia por lá e a gente volta daqui a pouquinho mostrando tudo isso. O Jotão está de volta. Agora a gente mostra o perigo de uma ponte, se é que a gente pode chamar, que a gente vai ver agora, de ponte, né? A estrutura de madeira tem preocupado e causado transtornos na vida dos moradores de Formosa. Até um ônibus escolar ficou com as rodas presas na semana passada. Dá só uma olhada. É dia de aula. O transporte chega na hora para levar os alunos, mas desiste de continuar a viagem. É isso que acontece praticamente todos os dias em Formosa. As pontes que ligam o município à zona rural na GO 458 estão caindo aos pedaços. A estrutura está colocando a vida de quem passa por elas em risco e prejudicando os alunos. A gente está correndo o risco de reprovar por causa que o ônibus não passa. Estou triste por causa que eu queria que arrumasse a ponte para mim ir para a escola. Semana passada, as rodas desse ônibus escolar ficaram presas nos buracos da ponte. Foi preciso um guincho para tirar o veículo. Quando chega essa época, na verdade, é uma época de sofrimento, tanto para os pais que ficam angustiados esperando nossos filhos chegarem em casa, como para as crianças que correm perigo de vida todos os dias dentro dos transportes com essas pontes acidentadas. Recentemente, a Prefeitura de Formosa colocou 2 placas próximo a uma das pontes, uma de interdição
e a outra limita um peso máximo de 500 quilos, sendo que um ônibus com passageiros pode pesar mais 16 toneladas. Diante dessa situação, só tem um jeito. Agora a gente faz um trajeto que a gente chega aqui, a gente desce todas as crianças do ônibus, passa pela ponte para depois embarcar novamente. Realmente está muito difícil passar por aqui. Esse é um desvio que os moradores fizeram bem ao lado da ponte, mas já está desaparecendo por causa das chuvas. E enquanto todo esse problemão não é resolvido, a população vai se virando do jeito que dá. São os moradores que improvisam o conserto das pontes. Isso aqui não é uma GO, isso aqui é um giló. Com as pontes desse jeito, a população conta que vários acidentes já aconteceram e uma pessoa morreu. Passou de carro aqui, o carro dele deu problema, ele foi buscar socorro. Quando ele chegou do lado da ponte, ele caiu. Ele só foi achado aqui no outro dia que bateu a cabeça na pedra. Já são 8 anos nesse sofrimento. Segundo os moradores, nem serviços de reparos são feitos. Não só as crianças perecem com essa situação, mas como toda a população que perece com o descaso do poder público. Aqui são vários produtores rurais, pecuaristas, agropecuaristas, produtores que fazem a sua feira no domingo no município de Formosa, que precisa transitar por essa via. Cansados com o silêncio do poder público, eles resolveram falar. Direito de ir e vir! Reforma da ponte já! É lamentável a gente ter que mostrar uma situação como essa, né? Alunos, vocês viram a quantidade de crianças que estão sem aulas por causa da incompetência do poder público. Por nota, a Getop se limitou a dizer que vai mandar uma equipe ao local para tentar identificar as pontes mencionadas e diagnosticar as condições de tráfego. Só depois disso, só depois dessa avaliação, é que serão feitos os reparos necessários. Não foi dado um prazo para resolver de vez esse problema. Mas a gente pede ao morador de Formosa que acompanhe de perto e vá nos avisando se alguma coisa foi feita por lá ou não. Que a gente, claro, vai voltar a falar sobre esse assunto, porque continuar desse jeito aí não dá, né? A gente fala agora de preço de frete. A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, está fazendo uma operação na região sudeste do estado. Os fiscais estão verificando se as empresas estão pagando o preço mínimo do frete. A fiscalização conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal de Catalão e está mais concentrada na margem da BR-050. Aqui estão cerca de 50 escritórios que representam transportadoras que operam no agenciamento de cargas para várias regiões do país. A fiscalização também está acontecendo no posto da Polícia Rodoviária Federal de Catalão. Daqui do município saem todos os dias cerca de 1.000 caminhões carregados principalmente de fertilizantes. De posse dos dados das notas fiscais das cargas, eles lançam esses números numa planilha e ficam sabendo se as transportadoras estão pagando ou não o piso mínimo. A fiscalização da ANTT aqui nessa região do estado foi um pedido dos próprios caminhoneiros. Eles se queixam de que muitas transportadoras não estão respeitando a tabela do piso mínimo de frete. O Rodrigo é caminhoneiro faz 20 anos. Ele está levando uma carga da região sul para o nordeste do país. Vai viajar 3.500 quilômetros. Ele ficou feliz quando foi parado pelos fiscais da ANTT. Isso aí é uma coisa boa para o motorista, né? Então a gente fica mais tranquilo e eu acho que vai ser cumprida essa tabela. Se Deus quiser, vai ser cumprida. E olha só, 8 transportadoras de Catalão já foram multadas por não cumprir o preço mínimo do frete. Vamos agora para mais uma rodada de participações pelo nosso WhatsApp 984-42-4000. Mensagem do Lucas Marques de Lusiânia. Eu sou morador do Jardim Gá e queria pedir uma atenção devida da administração. Algumas ruas estão intransitáveis devido à chuva e o serviço incompleto do asfalto. Carros rebaixados não conseguem passar. Muito obrigado. A gente que agradece a sua mensagem, viu, Lucas? Falando sobre a situação das ruas da cidade. Raquel de Lusiânia queria fazer uma reclamação sobre os ônibus circular, né? Minha mãe tem mais de 60 anos e eles passam direto e não param. Já sabem que tem a carteira do idoso. Acho uma falta de respeito. A gente fala sempre para o morador procurar o número, né, da empresa e denunciar casos como esse aí. Tem mais mensagem aqui agora da Caroline de Lusiânia. Boa tarde, gostaria de contar com a ajuda de vocês. Tem uma chácara abandonada no Jardim Planalto com uma piscina cheia de água, parada, com vários focos do mosquito da dengue. A população está preocupada e à mercê de doenças.
A Caroline mandou um vídeo pra gente mostrando isso, olha só. Olha só o estado da chácara que tem aqui no Jardim Planalto. Um poço de mosquito da dengue para nós moradores. Como é que vai ficar isso aqui? Absurda essa situação aí, né? A piscina cheia de água parada desse jeito. Hoje a gente vai falar ainda sobre dengue aqui também. Você pode continuar mandando a sua mensagem. E começa na semana que vem a Semana Global do Empreendedorismo, com atividades em todo o Brasil. E aqui em Lusiânia, o Sebrae tem programação que começa já na semana que vem. Para falar sobre essas atividades, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Masashi Hiroshima, ele que é gerente regional do Sebrae. Boa tarde, Masashi. Boa tarde, Anderson. Obrigado por ter vindo. Fala um pouquinho para a gente sobre o tema desse ano, dessa semana. Esse ano o foco são os jovens. A intenção da Semana Global de Empreendedorismo que é um evento mundial, ela acontece em 167 países e a intenção é levar a temática de empreendedorismo. No Brasil, ela é desenvolvida por várias entidades. Esse ano está capitaneada pelo Sebrae, mas tem a Brasil Júnior, a Júnior Activamente, tem a Aliança Empreendedora, a Endeavor, são várias entidades que buscam trazer essa temática. De 3 anos, nesses últimos 3 anos, foram realizados mais de 110 mil ações voltadas e com mais de 2 milhões e meio de pessoas que participaram desses eventos. A intenção nossa é desenvolver cada vez mais o empreendedorismo. Ela é importante para trazer o desenvolvimento não só dos municípios, mas do país como um todo. Masashi, antes da gente seguir com a entrevista aqui, você que está assistindo a gente agora, tem alguma dúvida sobre empreendedorismo, você pode mandar sua pergunta para a gente pelo 98442-4000, que o Masashi vai responder aqui. Vamos seguir falando sobre essa semana. O que vai acontecer lá? São palestras? O que vai ser? Sim, durante a semana vai haver palestras, a gente vai realizar na UEG aqui de Lusiânia e na Unidesc as palestras voltadas a essa temática. O assunto é voltado para os jovens que buscam empreender cada vez mais no município e essa é uma forma das pessoas buscarem a ocupação, desenvolverem um sonho, que é montar seu próprio negócio. A intenção é para que a gente traga e aborde cada vez mais essa temática como uma forma comum para que as pessoas possam buscar seus sonhos, construir suas empresas de uma maneira geral. E quais são as maiores dúvidas do jovem que pensa em abrir o próprio negócio? Como é que eu faço isso? Como é que eu busco essa forma de empreender? Que empresa eu posso fazer? O que eu tenho que pensar? E a gente fala sempre, é importante ele fazer um plano de negócio, ele saber realmente como empreender. E para isso a gente vai estar ofertando oficinas, não só em Lusiânia, mas em Formosa, Águas Lindas, em Valparaíso, em Cristalina, tá? De maneira que a região toda ela vai ser atendida com essas temáticas. Quem que pode participar? O que precisa levar? Qualquer pessoa, os cursos são gratuitos, basta se inscrever em uma das nossas unidades, ou no Escritório Regional de Lusiânia, ou nas agências do Sebrae nesses municípios. Essa semana acontece todo ano, essa semana voltada? Sim, ela já é a 11ª edição, ela acontece desde 2007, ela iniciou-se na Inglaterra com o intuito de cada vez mais levarmos essa temática de como empreender para se desenvolver. E hoje ela é realizada em 167 países e tudo isso no intuito de cada vez mais trazer o desenvolvimento, a sustentabilidade e o foco realmente na busca de seus sonhos. Você percebe que a cada ano que passa o pessoal se interessa mais sobre isso? Com toda certeza. É importante, ainda mais hoje no aspecto da economia brasileira, a gente vê cada vez mais jovens, pessoas com menos acesso ao emprego. Então eles pensam também em desenvolver aquelas também por questões de oportunidade e também por questões de necessidade para se obter cada vez mais seu ganho na vida. Tá ótimo, Masashi. Peço que você continue aqui com a gente. Na sequência a gente vai continuar a nossa entrevista respondendo às dúvidas que você tiver em relação ao empreendedorismo. É só mandar pelo nosso WhatsApp, 98442-4000. Até daqui a pouco. Mais uma pausa rápida para o intervalo comercial e na volta a gente mostra que os casos de dengue estão menores este ano em Valparaíso, ou seja, teve uma redução e isso se deve a ações de prevenção. E ainda nessa edição tem o prato do dia, um arroz carreteiro que faz muito sucesso, além de ser rico em nutrientes. 12h27, a gente volta em instantes.